Olá, aqui estamos mais uma vez na Igreja de São Paulo, em Brookfield, para um programa Café com José. E é um prazer estar aqui convosco. Aqui o programa que esta parte já vamos a fazendo há 5 anos. E isto, portanto, é um programa em língua portuguesa. Usamos a Bíblia como a nossa fundação para estes programas e falamos, sobretudo, da mensagem do Evangelho, que é precisamente aquilo que fazemos aqui. Ah, Falando na semana passada, falámos sobre que era a lembrança, que portanto, tirámos essa mensagem do livro do Êxodo, um livro muito famoso e em que se via essa mão do Senhor com tantos milagres que quase não têm conta desde que os hebreus saíram do Egito, e usámos essa para fazer para adaptar hoje. Portanto, a palavra de Deus sempre fala connosco. Portanto, como se aplicou aos israelitas a mártir 3.000 anos atrás, portanto, a palavra de Deus aplica-se também como a nós, exatamente do mesmo modo. Eles não tinham aviões na altura, nem barcos, nem mas tinham coração, e o coração do homem nunca mudou, portanto precisa de Deus. É precisamente aquilo que falávamos na semana passada. Hoje, por sua vez, vamos falar, tiramos esta mensagem do Evangelho de São Lucas e, portanto, como muitos de vós conhecem, que é uma passagem que Jesus chegou a Jericó e, portanto, viu Zaqueu, um publicano, que mandou, subiu o mar para ver Jesus e, portanto, mas, é melhor eu ler a parte da história, portanto, e tiramos essa mensagem desta passagem de Escritura, do capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. E vou ler uh, o verso desde o 1 a 10 e, portanto, vou começar a ler. E a palavra do Senhor diz: Zaqueu o publicano, portanto, mesmo o título tem aqui. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessou a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Publicanos é aqueles que cobravam impostos, portanto, procurava ver Jesus e não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Correndo à frente subiu um sicamoro. Um sicamoro é como seja quase uma figueira, mas mais ou menos parecido. Para o ver, porque ele devia passar por ali. Quando chegou àquele qual, Jesus levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois tenho que ficar em tua casa. Ele deixou imediatamente e o recebeu cheio de alegria. Ao verem aquilo, murmuraram todos entre si, dizendo que tinha sido hospedado por um pecador. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém em qualquer coisa, devolver-lhe-ei 4 vezes mais. E Jesus disse-lhe: Veio hoje a salvação a esta casa, por este ser também um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Procurar e salvar, portanto, é o título desta mensagem desta semana. E, portanto, vou começar como eu disse, o título é Procurar e Salvar o que estava perdido e, portanto, Jericó é uma cidade, portanto, uma das cidades mais antigas do mundo e, portanto, no livro de Deuterónimo é conhecida como a cidade das palmeiras e, portanto, e vive ali, como eu disse, um publicano, um cobrador de impostos chamado Zaqueu, que era muito rico. Portanto, esta profissão sempre trazia grandes problemas porque estes cobravam impostos, não. Os romanos, como sabem, naquela altura dominavam a Terra Santa e, portanto, cobrar impostos aos hebreus e para dar aos romanos por si só era uma profissão ingrata. Mas eles, portanto, havia um limite para os impostos e eles, portanto, exigiam mais e, portanto, ficavam com eles e por vezes havia grandes uh, fraudes e corrupção, portanto. Era considerada como uma atração pelos judeus, porque eles portanto, cobravam o imposto aos romanos. O primeiro ponto desta mensagem é chamado pelo nome, portanto, como eu disse, Jesus, ao aproximar-se daquele lugar, portanto, estava lá uma multidão na cidade de Jericó, e, portanto, diz, chamou Zaqueu quando ele subiu ao mar, porque ele era pequeno, e quando viu o Senhor passar, portanto, queria o ver de longe
E Jesus disse como é que ele o conhecia, sem o nunca o ter visto, porque Deus conhece toda a gente, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar em tua casa. E Jesus convidou-se a si próprio, portanto, tenho que ficar em casa hoje, portanto, agora que aquilo. E a primeira, portanto, coisa que notamos neste episódio, ou nesta passagem, diz, vendo a necessidade de Zaqueu, portanto, Jesus vê os corações das pessoas e, portanto, ele tomou a iniciativa de ser ao seu encontro. Não foi Zaqueu que foi ao encontro do Senhor, mas o Senhor que foi ao seu encontro e disse-lhe que ia ficar, portanto, reconhecendo os desejos do seu coração, que ia ficar na sua casa naquela dia ou noite. Jesus não o repreendeu, portanto ele podia dizer, cuidado, que não tires mar do impostos daquilo que é devido e dá-lhe um sermão, mas pelo contrário, Jesus disse que noutra passagem que é o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem, portanto Jesus chamou e portanto como uma ovelha respondeu ao Senhor, e Jesus conhece o coração do homem e qualquer um que realmente o procure encontrá-lo, como este Zaqueu que tentou encontrá-lo, mas como não podia ver, subiu uma árvore, pelo facto de si próprio, demonstra a sua fé, exato, que queria ver o Senhor de alguma maneira. A Bíblia diz no livro de Jeremias, um dos versos que eu muitas vezes digo aqui, portanto, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, portanto, quando realmente procurais o Senhor. A segunda parte desta mensagem é, portanto, tenho que ficar em tua casa. Portanto, Jesus, como eu disse, convidou-se a si próprio e disse, eu tenho. Próprio fez uma afirmação, ele, como já o conhecesse há muitos anos, Zaqueu, e portanto, o segundo ponto é o murmúrio da população que disse que ele ia hospedar-se e comer a casa de um pecador e, portanto, como no público ministério do Senhor, quer os fariseus, saduceus ou herodianos e muitos mais, nunca entenderam o amor incondicional que tem o Senhor pelas suas criaturas, especialmente pelo homem. Portanto, lá pelo facto do trabalho dele ser um trabalho não muito digno entre os israelitas, Jesus, portanto, ama-o como não pela sua profissão, que era ingrata, mas sim como a pessoa que é criada à sua imagem. Mesmo o facto de Zaqueu ser desonesto, ou talvez bígaro, e portanto é que ele enriqueceu, portanto Jesus amava, em resposta ao pequeno cobrador de impostos é convertido. Isto vê-se, por exemplo, em todas as sociedades em que vários grupos étnicos de pessoas que parecem ser intocáveis, temos como vários pessoas que por vezes vivem uma vida imoral, pessoas como grupos como ciganos, estou a nomear estes só que parecem que por vezes são intocáveis pelo políticos, talvez, daqueles por vezes que nunca ateístas e que não acreditam. E podemos, portanto, o que é que devemos fazer? Vamos evitar essas pessoas? Pelo contrário, que não, exatamente é o ponto que Jesus fez. Todos o rejeitaram na sua terra natal, mas ele não, ele propriamente se convidou para ficar em sua casa. E ele, como Jesus deu o exemplo, como ele é uma pessoa daquelas, nós também temos que, quando somos chamados a atuar com esses grupos de pessoas, que aqueles são por vezes cadastrados e fora da sociedade, e que é o ponto que eu me quero referir. E portanto, para concluir, ver portanto esta mensagem, portanto Jesus, quando isto foi na fase final do ministério público do Senhor, Jericó fica a cerca de 30 km de Jerusalém, portanto vem de um ponto muito baixo, dos pontos mais baixos na terra, e vai para cerca de 3.000 metros de altitude, e portanto e foi ali que acabou o seu público em Jerusalém. O ponto, portanto,
fazendo um resumo ou concluindo, portanto, não há salvação para aqueles que, portanto, não se têm necessidade de um Salvador. Que é que isto quer dizer? Quer dizer, se eu não tenho necessidade de ser salvo, que se eu estou bem da maneira que estou, não quero saber, portanto, não, portanto, não há salvação, porque eu não procuro o Salvador como o Zaqueu e outros, portanto, eu tomo conta da minha vida, como hoje se diz, não tens nada com isso, portanto, não procuram, se não procuram, nunca encontram, é este exato o ponto, como eu disse, e portanto, Jesus foi muito claro quando disse, pois o filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido, que é o título desta mensagem. Também ele disse no capítulo 2, desculpem, no capítulo 11 deste Evangelho, digo-vos, pois, pedi, aí está, o que é que se tem de fazer? Pedi, dar-se-vos-á, procurai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á, portanto, porque todo aquele que pede recebe, que, quem procura encontra e o que bate a porta abrir-se-á. Portanto, isto é neste mesmo Evangelho diz no capítulo 11, e Zaqueu, o rejeitado cobrador de impostos, portanto, encontrou-se, portanto, a ser como salvo, portanto, sendo aceito e amado pela pessoa de que é, portanto, não pelo facto de ter a sua profissão, mas pelo ser criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus confrontou e confortou e assegurou-lhe que hoje veio a salvação a esta casa, desculpem. Portanto, o ponto fundamental, fazendo os 3 pontos fundamentais desta mensagem, é, portanto, nenhum está fora do alcance da graça e da salvação do Senhor. Este, por sua vez, Zaqueu, que era odiado e rejeitado pela sua sociedade em que vivia e pela sua cidade, é um dos que procura o Senhor. Vai à árvore e, portanto, Jesus sabe, conhece o coração das pessoas e sabe que ele procurava. E, portanto, disse que ia ficar em sua casa e, portanto, quando Jesus, pelo facto de se entrar, mudou completamente, disse que ia dar a metade dos seus bens aos pobres, ia 4 vezes dar àqueles que comandava a lei que pensou que defraudou ou, portanto, os enganou, por assim falar. E, portanto, quando ele disse isso tudo, Jesus disse, salvação hoje veio a esta casa. E, portanto, esta foi a mensagem. Como Zaqueu, deixa-me ver um copinho de café mais, como Jesus disse a Zaqueu que a salvação veio nesse dia à vossa casa, também hoje com esta mensagem a salvação pode chegar à vossa casa também. E o que é que eu devo fazer? Temos que arrepender dos nossos pecados e procurar a salvação daquele que, como Zaqueu procurou, não é preciso subir a uma árvore como ele fez, mas o Mestre e o Salvador sabia que ele o procurava e ele próprio foi ao encontro dele, não esperou que Zaqueu viesse a ele foi ao encontro dele, ficou na sua casa e ele foi salvo. E portanto também poderes entrar na casa do Senhor, arrepender-se e dizer, Senhor, vim na minha vida, sou um pecador, e com esta prece, eu sei que ele veio, vieste para salvar e procurar aquilo que estava perdido, mas é isso que custou a vida ao Senhor, pelo seu sangue que derramou na cruz, é que nos dá acesso à vida eterna, nos dá acesso a Ele poder nos perdoar os nossos pecados. E como disse, tendo piedade de mim, Senhor, eu sou um pecador. Basta isto. Portanto, desde que seja do coração como Zaqueu, nesta passagem, ele foi salvo e, portanto. Também quero aqui deixar orar para esta nação e a nossa, porque bem precisa de esta tempestades e tormentas que se avalam por todo o mundo, não tormentas de vento, mas tormentas de epidemias, guerras ou confrontos e conflitos que se alastram por toda a parte do globo. Especialmente quero a guerra que se alastra na Ucrânia entre a Rússia e a Ucrânia, e, portanto, pela paz e pelos aqueles que pareceram que Deus tenha um lugar no seu reino eterno. Também para esta nação, os Estados Unidos, para o Presidente, para o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes,
os governadores de Estados e todos aqueles que exercem cargos públicos, que a Bíblia é bem clara que nos diz que temos que orar por essas pessoas que estão encarregadas de velar por nós. Também enfermeiros, doutores e outros que se encarregam também, como os maiores ou os presidentes dos municípios aqui, como se diz aqui nos Estados em português, e portanto que das localidades ou das aldeias aqui por vezes são maiores que as cidades, e aqueles também que estão como polícias e os bombeiros que também exercem cargos, prestam serviço público. É estes que Deus os proteja, que procurem encontrar a salvação que eles precisam do Senhor e que Deus os proteja no seu dia a dia, no seu trabalho. Também para aqueles que são afetados pelo vírus do coronas e outras variantes que tantos há, que Deus proteja aqueles doutores e aqueles que se encontram doentes, que Deus os ajude e especialmente para os cure desta enfermidade que segue por toda a Terra. E portanto esta foi a mensagem desta semana. Espero aqui estar com outra mensagem na próxima semana e que até lá que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is Joe Bernard, and we are here again in the St. Paul Church in Brookfield. And we finish another video in Portuguese of our program Café com José, or Coffee de Joé as you like. This program is in Portuguese and English, and we start in 2018, and we are in our 5th year. The purpose of this program is take the message of the gospel, use God's word, the Bible, as our benchmark to proclaim and as our foundation. Last week we talked about to remember, and we talked about the special history of the Hebrew people, when God rescued them from slavery, when they spent 430 years in Egypt, and the mighty arm of God rescued them, and they celebrated was the birth of the nation. When we start with the feast, God tell them they call Passover, and the meaning of the blood. We talked about that last week, when they put the door frames and the lintel of the house. They apply the blood of the lamb, and was that they saved them by not to be destroyed or be killed like the firstborn that God used to judge the nation of Egypt. Today we're going to talk about the title of the message is Seek and Save the Lost. This message was taken from the Gospel of Luke, chapter 19. And I'm going to read the 10 verse of this chapter. And was when Jesus entered in Jericho, was in the last stage of his public ministry. And the Bible says, he entered Jericho and was passing through it. A man there was named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. He was trying to see who Jesus was, but on account of the crowd, he could not, because he was of short stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree to see him, because he was going to pass that day. When Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried down and was happy to welcome him, Jesus. All who saw it began to grumble and said, he was going to be a guest of one who is a sinner. And Zacchaeus stood there and said to the Lord, look, half of my possessions, Lord, I will give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I will pay back 4 times as much. When Jesus said, and then Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he too is a son of Abraham. For the Son of Man come to seek out and to save the lost.
So this was the title of the message, that Save the Lost, that the final verse, the 10th of that, that's the 19th chapter of Luke. Seek of Save the Lost is the title of the message. I mean, so Jericho is referring the book of Deuteronomy, the city of the palms, and this city is about 30 km from Jerusalem. And this was on the last stage of Jesus' ministry before he was crucified and died on the cross and in Jerusalem almost a week after. As chief tax collector, a man named Zacchaeus, he was rise to the top of his job. So this was a job very hateful by this Jewish fellows, because this Roman occupied the Holy Land by this time, and Judea was a province of Rome, and to do a job, to take money from the citizens of the Hebrew, the Jews, to give the Romans by itself was already hateful. But not only that, because usually these people, they use the Romans, they set like the stage how much money they should collect for the tax, but usually they go far more, and that's all they collect over that, so what's for them, and they become rich, and they use even the force to extort more money than was demanded by the Romans. His fellow Jews ate him before his business, and because he works for the Roman who oppressed them. The first point of this message was call him by name. So Jesus calls Zacchaeus, as I read, call him by name. When Jesus came he looked up and at Zacchaeus and call him by name. And the first thing to notice about this episode of this passage of scripture is that seeing Zacchaeus, Jesus take the initiative to go to him. Not, he was in the top of the tree, and Jesus called him not only by name, but he said, I must stay in your house today, or I don't know if it was in the day or night, but, seemed like Jesus invited himself for dinner, it's unusual. Always Jesus use all kind of, you can put God in the box, all different, in different circumstances, use people and circumstances to do all the way total different. Even going so far, as they invite themselves to dinner, as I mentioned, recognizing the desire of Zacchaeus' heart, because the Lord knows the heart of the man, and Jesus is quick to help him. He does not preach to him, Jesus can say, man, you gotta be careful, because you take much money of the taxes, and it's not the law. Jesus, he never confront him with them. He pretty much he see him as a friend, a man he never see before. He call him by name, and he knew very clear what goes on in this heart. And Jesus said in the John Gospel, my sheep recognize my voice. I know them, and they know me. I give them eternal life. See, Zacchaeus was like a sheep. When the master called him, Zacchaeus, come down, and he follow him, and the sheep obey. Jesus knows the hearts of men, and anyone who truly seeks the Lord will find them. The Bible says in the verse I quote so many times here, in Jeremiah 20:29, he said, you will seek me and find me if you seek me diligently from their hearts. If you really want to look for God, and God revealed to you for some while. This guy was in the top of the tree. He never expected the Lord know his name, because he can see the Lord. He was a small guy, and maybe it was thousands of people there. We never know. The Bible don't give us a number. So what it is to climb a tree was act of faith, and the Lord invite himself for him to, and call him to save him, and there was another. Is unique, this kind of the way the Lord approached this man. The second point of this message, Jesus, he said, I must stay in your house today.
The second important fact in this was the crowd, the crowd grumble and they said, this guy was invited for a sinner and they go eat with them in this house, seemed like an offense to the crowd. You see, through the public ministry of Jesus was the leader, the religious leaders, like the group like Pharisees, Sadducees, Herodians, always they never understand the unconditional love of God. They think of the God because the fact he was a sinner, God he don't love him but God don't love him because he was job. Even they don't mention or the things I'm pretty sure he do wrong or take advantage of the people, but he met them as a friend, and when he was seeking him, seek salvation. In spite of the fact that Zacchaeus maybe was dishonest, and God loved him because he was created in this image and likeness. And in every society, certain groups of people who are sometimes considered untouchable because they're kind of political, immoral people, all of the some race of people, because they usually reject the gospel. As the example our Lord set for us, you don't avoid this guy because he was a sinner or tax collector, and you should also likewise. Jesus loved them, and they need them like we should love the other people especially when the Lord sent us to proclaim the good news. And as Zacchaeus and the other ones, they need to hear the good news. So the other groups, they are all over the desert. And to do a resume of this message, the first point: there is no salvation for those who do not recognize their need for salvation. If you don't need God, you don't recognize, I'm good the way I am, you don't need salvation. But this man, he knew something was wrong with him, even, and that's why you want to see Jesus. Jesus said, he made this clear. He come to seek and save the lost, as the title of this message. Again, he said in the chapter 11 of this gospel, again, Jesus said, and so I tell you, keep on asking and you will be given what you ask for. Keep on looking and you will find. Keep on knocking and the door will be open. You see, always those that looking for those they look for God, they knock and or the Bible says the door going to be opened. And if they, as that verse I read from Jeremiah, if those who seek diligently from their heart, what do you mean diligently? They really seek the Lord gonna do something about it. For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and the door is open to everyone who knocks. So Zacchaeus, the reject outcast tax collector, finds himself accepted, and love for the one who is loved by Jesus, known as a person, not because of what his job, whatever he was, he was hated for that because he, as I mentioned, by the taking taxes from the Roman and more than they require most of the times. And Jesus responds to Zacchaeus with assurance and comfort. Today, salvation come to this house. And this, as Jesus promised to Zacchaeus, salvation can come to your house today. What am I supposed to? As Jesus came 2,000 years ago into this earth to save men like Zacchaeus, he can save you today. He come and after that week he came to Jerusalem and he died on the cross there. We call the Holy Week we celebrate every year, and Jesus was crucified, and in the day of the Passover when they sacrificed the lambs for the Passover, and Jesus, John in 1:29 he said, when he saw Jesus come towards him, he said, "This is the Lamb of God who take away the sin of the world." So as a lamb, Jesus take away the sin by shedding his blood, like
the perfect Lamb. In this basis, that is the salvation, yours and my salvation, is only the basis that because he paid the price of the demanding of the wrath of God. God himself, his wrath was satisfied by the wrath of his son when he died on the cross. In this base, you can ask him to forgive your sins because he paid the price. And you ask him to come to your life and say, Lord, come to my life, I am a sinner. I want a personal relationship with you in this life. When this life ends, we never know. Life is short in this earth, we never know. No one of us know if you have tomorrow. And no one knows the future. Oh, what my future? God is already in the future. He holds the future. And if you are one is the sheep, one of his sheep like Zacchaeus, he promised in the according of the scriptures. He said in the Gospel of John, he said, Jesus said, I go and prepare a place for you. And I come back, I take you with me. If Jesus should come back in our lifetime, you're going to meet him here face to face. If not, we die before, you're going to meet him face to face in this place called heaven. And I also want to pray for the war, in Ukraine and between Ukraine and Russia. I pray for peace. And especially for those who perish in this war, and God be merciful to them and have a place for them in the eternal kingdom. I also want to pray for this nation, United States, for the president, for the Senate, Congress, for this election. It's going to take place 5 years, Pray for everything goes normal and be a peaceful act of the people exercise their right of vote. And I pray for those who exercise authority over us and those who are going to be elected to take that as a job and to take before to be a public work and to work for the interest of this country. And I pray for the Senate, Congress, the House of Representatives, the governors of the states, the mayors of the cities, the police, firefighters, and those who exercise authority over us. God is very clear in this word to pray for them. And also pray for those that fight this pandemic, they still in this globe, and I pray the Lord protect them. And I pray special for those who are affected from the virus, the Lord, for healing, and I pray for God protect those they work with the sick, and for they do his job and to help those they need help. And this was the message of this week. And I pray we'll be again next week, God willing, with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.